Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo de química, né? E vai falar um pouquinho sobre propriedades da matéria. Então, só para a gente lembrar, aqui quem vos fala é Rogério Cardoso. E a nossa aula de hoje é a aula de química, em que nós vamos falar sobre propriedades da matéria, né? Beleza. Então, existem algumas propriedades que elas vão caracterizar a matéria, tá certo? Algumas dessas propriedades caracterizam a matéria que são mutáveis, então propriedades mutáveis. Propriedades mutáveis. E nós temos algumas propriedades imutáveis. Professor, o que é propriedade imutável? Vocês têm ouvido muito essa palavra agora quando a gente fala de Covid, né? Mutável tem a ver com mudar, que tem a capacidade de mudar, tá bom? Então a palavra vem daí, a capacidade de mudança, né? Então vou dar um exemplo de propriedades que são mutáveis. A água pode mudar de forma, por exemplo, pode mudar de estado, pode sair do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, né? Então a gente tem a capacidade da água, tem a capacidade de mudar. Mas a mesma água, todas as vezes que ela atinge 0 graus Celsius na sua temperatura, o que ela vai acontecer? Se ela estiver no estado sólido, ela passa para o estado líquido, se for absorvendo calor. E se ela estiver no estado líquido a 0 grau e for perdendo calor, ela vai entrar no estado sólido a 0 graus Celsius. Então essa é uma propriedade imutável, tá bom? Então existem propriedades que são mutáveis, existem propriedades que são imutáveis. E dentro das propriedades que nós estudamos na matéria, nós temos as propriedades que nós chamamos de propriedades físicas, nós temos as propriedades químicas e nós temos as propriedades de grupo. Vamos analisar cada uma delas. O que são propriedades físicas? Temperatura, ponto de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade. Então, são exemplos de propriedades físicas. Nessas propriedades, elas são imutáveis, tá? São propriedades que não vão mudar, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo de propriedade. Vou aqui anotar alguns exemplos de propriedades físicas, tá? Temperatura de fusão é um exemplo. Temperatura de ebulição, solubilidade. Então são alguns exemplos de características que são propriedades físicas da matéria, tá certo? Então nessas propriedades físicas, tá certo? O que nós vamos acontecer? Nós vamos ter essas propriedades sempre constantes. Elas não vão mudar, tá certo? Elas não vão ser alteradas, tá bom? Na matéria, né? Se eu estou estudando a água vai ter sempre a mesma temperatura de fusão, a mesma temperatura de ebulição. Se eu estou estudando o óleo vai ter sempre a mesma temperatura de fusão, a mesma temperatura de ebulição, a mesma solubilidade para cada intervalo de temperatura. Então são propriedades físicas. Essas propriedades elas não vão se alterar, tá certo? Além das propriedades físicas, nós temos também as propriedades químicas. Que propriedades são essas? São aquelas que analisam as transformações, tá certo?
que a matéria é capaz de sofrer. Que a matéria é capaz de sofrer. Vou dar um exemplo, né, de transformação. Tá? Você, quando faz um café, você coloca água, você coloca a borra de café, possivelmente alguns gostam de café amargo, mas outros colocam açúcar no café. Então você vai analisar as transformações que as matérias, os diferentes materiais combinados, eles vão apresentar, tá certo? Então nessas transformações a gente chama de transformações químicas, tá bom? Quando você coloca, por exemplo, o petróleo dentro da refinaria, esse petróleo vai sofrer algumas transformações. Essas são transformações químicas, tá bom? Quando você coloca, acende o palito de fósforo, o palito de fósforo queima a cabeça dele, né? O fósforo acende, né? Cria a fagulha. E aí dessa fagulha você tem o surgimento do fogo. Essa é uma transformação química, tá certo? Por quê? Porque a matéria está sofrendo um processo de transformação, de mudança, ok? E nós temos o que a gente chama de propriedades de grupo. O que são propriedades de grupo? São características que determinados materiais apresentam. Então, características que determinados grupos de matéria apresentam. Então, essas características a gente dá o nome de características de grupos. Vou dar um exemplo. Limão, laranja, abacaxi. Tem alguma característica que seja que os três apresentam? Tá, tem, professor. Eles são todos meio azedos, né? Sim, são todos meio azedos. Essa característica é uma característica de ácidos, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais na frente dessas características de grupo, mas estou só dando uma sugestão para vocês de algumas coisas que nós temos vários elementos diferentes materiais, mas que apresentam características parecidas, tá certo? Beleza, então. Só uma informação importante. É recomendável, eu digo para vocês, sempre anota as informações que a gente está transportando escrevendo aqui, sempre transporte as informações para o caderno, tá? É importantíssimo que vocês anotem isso no caderno, tá bom, pessoal? Beleza! Então, nós temos nas propriedades de grupo, tá? A gente tem a acidez, a basicidade ou a neutralidade. Ou seja, os elementos eles podem ser classificados basicamente como ácidos, como básicos ou como neutros, né? São elementos que não são nem ácidos e nem básicos, tá certo? Então, aprofundar um pouquinho sobre as propriedades físicas, tá certo? Então, preste atenção para cá, por favor. Propriedades, que eu vou chamar de 1, tá? Anota aí do seu lado. Propriedades físicas, tá bom? Beleza. Então, os elementos, quais as formas físicas que nós encontramos os elementos, né? Nós podemos encontrar os elementos, tá? Em 5 formas, mas normalmente a gente encontra em 3, tá bom? Professor, quais são as 5 formas? Os elementos a gente pode encontrá-los no estado sólido, nós podemos encontrá-los no estado líquido e nós podemos encontrá-los no estado gasoso, tá? Ou, vou botar aqui entre parênteses, mas não é a mesma coisa, no estado de vapor, tá bom? Não é a mesma coisa, tá? Estado gasoso é o estado de gás, estado de vapor é o outro, não é a mesma coisa de estado de gás, tá? A gente vai entender um pouquinho daqui a pouco, tá bom? Beleza. Professor, existem outras formas da gente encontrar matéria? Existem. Vou dar um exemplo. Há algum tempo vocês lembram que existia muita TV de plasma. O que é plasma? É um gás que já está ionizado, ou seja, ele já não é mais só um gás. Ele está no processo de ionização, tá bom? Ele absorveu muita energia, está ionizado. Então já não é o estado gasoso, ele já tem outras características, outras propriedades, tá certo?
E existe existe um outro estado da matéria, que esse aí é muito difícil de alcançar, porque ele normalmente é alcançado em baixíssimas temperaturas, ou seja, precisa de condições muito especiais para que ele seja alcançado, que é o condensado de Bose-Einstein, tá? Ele foi descoberto, foi proposto inicialmente por Bose e por Einstein, né? usando apenas a ideia de matemática, mas já foi detectado, já se trabalha com ele em laboratório, tá bom? Ah, professor, tem alguma aplicação prática do nosso dia a dia? Que eu saiba não, né? Até agora não se encontrou uma aplicação prática dele, mas já se estuda a propriedade dele, né? Estuda as características dele, então lembra, ó, propriedades, né? Propriedades que sejam mutáveis, propriedades que sejam imutáveis desses materiais, para que a gente daqui a pouco possa ter talvez a aplicação tecnológica desse condensado, desse estado, outro estado da matéria, tá certo? Beleza, então. O estado sólido, como é que ele é caracterizado? Todo objeto que está no estado sólido, ele tem volume e forma próprios. Ou seja, se você pega um objeto sólido, ele vai ter um volume bem definido e ele vai ter uma forma bem definida, né? Vou dar um exemplo. Se você pega um pedaço de brita, um pedaço de pedra, a pedra vai ter o volume dela, que vai ser o característico dela, vai ter a forma dela própria, né? Ah, se você pegar um cubo de gelo, vai ter o volume dele próprio, vai ter a forma dele própria, tá certo? Entendido? Beleza. Um outro estado da matéria é o líquido. Nesse caso, o volume é fixo, é próprio. Mas a forma não. Como assim, professor? O volume se você compra um litro de Jussara, você vai ter 1 litro de Jussara, né? Mas a forma depende. Se tiver dentro de uma bacia, vai ter uma forma. Se tiver dentro de um saco, vai ter outra forma, tá? Por quê? Porque o líquido, tá certo? Ele muda de forma de acordo com o ambiente em que ele foi colocado, né? De acordo com o recipiente. Se você colocar um litro de açaí sobre a mesa, ele vai tentar se espalhar, né? Vai estragar, mas vai tentar se espalhar. Se você colocar dentro de uma bacia, ele vai ganhar a forma da bacia. Se você colocar dentro da sacola, ele vai ganhar a forma da sacola. Entendido? Mas se você colocar ele na sacola dentro do congelador e ele congelar, agora ele vai ter um volume que é característico dele e vai ter uma forma que é característica dele. Tá certo? Beleza. E o que são elementos que estão para o estado de vapor ou no estado gasoso? Eles não apresentam nem volume próprio, eles não apresentam volume, não apresentam forma e volume próprios. Ou seja, significa dizer que se você colocar ele dentro de um recipiente quadrado, a forma, né, e o volume dele vão depender do recipiente, né? Se você coloca dentro de uma bola, por exemplo, ele vai ganhar a forma da bola. Se você coloca no ambiente quadrado, vai ganhar a forma quadrada. Se você bota no objeto pirâmide, no formato de pirâmide, ele vai ganhar a forma de pirâmide, tá? Então, vai depender de onde você está colocando. E o volume também. Vou dar um exemplo. Você pode, se você encher um balão, se você apertar esse balão por todos os lados, ele vai diminuir o tamanho. O gás que está lá dentro vai diminuir de volume. Em compensação, se você deixar esse gás se expandir, ele vai se expandir no balão todo, né? Então, a forma e o volume dependem do recipiente em que você está colocando o teu material. Nesse caso, o teu material gasoso ou na forma de vapor. Tá certo? Entendido? Ou seja, a forma e o volume no estado gasoso são variáveis. Variáveis, ok? Eles apresentam variações. Beleza? Vamos para frente, que atrás vem gente. Mas a matéria ela pode transitar entre esses estados aqui, né? Então, ela pode estar no estado sólido, ela pode estar no líquido, ela pode estar no vapor gasoso, né?
sólido, líquido e gasoso ou vapor, né? Pode estar em qualquer desses estados. Se eu saio do estado sólido para o estado líquido, eu tenho um nome. Qual o nome? Tá? Para esse processo, você tem a fusão. Se você sai do líquido para o gasoso, você tem o processo de vaporização. Tá certo? Se você sai do gasoso para o líquido, você tem a condensação, tá? E se você sai do líquido para o sólido, você tem a solidificação. Beleza? Mas só tem essas possibilidades, professor? Não, eu posso sair do sólido direto para o gasoso. Um exemplo disso, a naftalina. Tá? A naftalina sai direto do sólido para o gasoso. Então a gente chama isso aqui de sublimação. E se eu saio do gasoso direto para o sólido, tá? Eu tenho um nome chamado de ressublimação. Tá bom? Ressublimação. Deixa eu só botar aqui mais um S, porque são dois S lá na palavrinha, tá? Ressublimação. Tá beleza? Então, são as possibilidades que nós temos nas mudanças de estado da matéria, tá bom? Eu posso sair do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eu posso sair do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, e vice. Então, nós temos todas essas possibilidades aí, tá beleza? Essas possibilidades, elas acontecem do seguinte modo: ou eu ganhando calor, ou perdendo calor, basicamente, ou mudando a pressão também, tá? Mudando a pressão sobre os elementos, a gente pode mudar algumas dessas propriedades, e aí mudar as propriedades e o estado físico dos elementos, tá certo, pessoal? Entendido? Beleza. E aí, gente, a gente precisa falar nesse aspecto da temperatura, tá bom? Que é a temperatura de fusão. Temperatura de fusão e ebulição. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. O que são isso? São temperaturas nas quais nós temos a passagem, se for de fusão, a passagem do sólido ao líquido ou do líquido para o sólido. E a temperatura de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Por que essas temperaturas são importantes? Porque elas são propriedades imutáveis da matéria, tá? A água sempre vai sair do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius. E do líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. Ah, professor, mas se eu mudar a pressão? Ah, é lógico, mudando a pressão, a pressão é uma propriedade, eu vou ter uma alteração na propriedade. Mas, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, ponto de fusão e ponto de ebulição vão ser sempre os mesmos. Isso para qualquer material, tá bom? Então, independente se eu faço teste no Brasil, independente se eu faço teste no Japão, se eu faço teste na Rússia, essa é uma propriedade da matéria água, do material água, do material óleo, do material álcool, do material hidrogênio, oxigênio, tá? De qualquer material vai apresentar temperaturas de fusão e de ebulição bem definidas. Entendido? Beleza? Podemos ir em frente? Ok. Pessoal, não esqueça de anotar o que está escrito aí no quadro, tá? É fundamental para vocês poderem acompanhar, tá bom? E aí, ir fixando também, memorizando, tá certo? Então é fundamental que vocês anotem as informações que estão sendo colocadas no quadro, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui no vídeo rapidinho só para apagar o quadro para a gente continuar, tá bom? Só um instante. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, rapidinho, né? E aí, sobre propriedades da matéria,
E aí, quando a gente fala de vaporização, é importante, dando continuidade, falar um pouquinho sobre vaporização, tá bom? Vaporização. Ela pode acontecer de 3 modos diferentes, tá? 3 formas diferentes. Ela pode acontecer por meio da ebulição. Ebulição. Ela pode ser pela evaporação ou ela pode ser também pela calefação. E professor, o que é cada uma dessas coisas aí? Que palavras difíceis são essas? Evaporação, vocês possivelmente já devem ter ouvido. Ebulição também, mas calefação é um nome um pouco... Calefação é um nome mais difícil de ouvir, tá bom? Beleza, vamos lá entender cada um. Ebulição. Ebulição tem a ver com fervura, tá? É a fervura. É quando nós temos um processo contínuo do corpo saindo do estado líquido para o estado gasoso de forma contínua. Acontece na fervura, tá bom? Ou seja, acontece sempre com a temperatura fixa. A temperatura sempre vai ser fixa. Na água, por exemplo, vai acontecer ao nível do mar, sempre a 100 graus Celsius. Tá certo? Beleza. Nós temos o processo de evaporação. O processo de evaporação é um processo que ocorre mais lentamente. O processo de vaporização, em que a vaporização acontece de forma mais lenta. Tá bom? Como, por exemplo, quando você coloca a sua roupa no sol, está molhada no sol, tá certo? Ou quando você tem água de um lago ou de um rio que vai secando, o processo que está acontecendo aqui é o processo de evaporação, tá? Nesse caso, acontece em qualquer temperatura, tá? É lógico que se a temperatura é mais alta, vai acontecer mais rápido. Se a temperatura é mais baixa, vai acontecer mais lento. Mas vai acontecer em toda e qualquer temperatura, tá ok? Beleza. E nós temos a calefação. Calefação acontece quando? Quando você tem uma superfície muito quente, né? E aí você joga um líquido sobre essa temperatura, sobre essa superfície. Quando você joga um líquido nessa superfície, o que vai acontecer? Esse líquido não vai conseguir nem tocar a superfície. Por quê? Porque você vai criar uma camada de gás aqui, ó. Então você joga uma gota de água, por exemplo. Essa gota de água não consegue atingir aqui a superfície, por exemplo, de uma frigideira, né? Por que não consegue atingir? Porque aqui está tão quente, que antes da gota de água atingir a superfície, a água aqui nessa gota ela já evapora. Ela já vai evaporando, né? E aí a gota e começa a fugir. Quando começa a fugir, ela não deixa a gota de água tocar aqui. E aí a gota de água, possivelmente você já deve ter olhado, que a gota de água vai dançando por dentro da frigideira. Esse fenômeno a gente chama de calefação. Tá bom? É um dos processos da vaporização. Beleza? Outro comentário importante que é pertinente nós falarmos é a diferença de vapor, professor, e versus gás. Qual a diferença de um vapor para um gás? A diferença está numa coisa chamada de temperatura crítica. Temperatura crítica. O que é temperatura crítica? Vamos prestar atenção para entender qual a lógica disso aqui. Tudo que é vapor, ele pode se transformar se eu mudar a pressão, ou seja, se eu variar a pressão, sobre o material, sobre o vapor, ele pode ir para o estado líquido, mesmo acima da temperatura de ebulição. Vou dar um exemplo.
Qual a temperatura de ebulição da água? Eu já falei várias vezes para vocês. Temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? Ou seja, de 100 graus Celsius eu saio do estado líquido do estado de vapor. Mas é possível eu encontrar vapor de água a 200 graus Celsius? Sim, é possível encontrar vapor de água a 200 graus Celsius. Se eu aumentar a pressão em cima desse vapor de água, eu posso transformar esse vapor de água em estado líquido? Sim. Ou seja, a 200 graus Celsius, ou seja, acima da temperatura de ebulição, se eu variar a pressão, eu posso fazer esse vapor virar novamente líquido. Entendido? Ou seja, aqui é a temperatura de ebulição. Normalmente eu não encontraria temperatura nenhuma acima dela. Tá bom? Mas é possível que se eu mudar a pressão sobre o líquido, sobre o vapor, eu posso fazer o objeto voltar, aquele vapor voltar para o estado líquido. O que é um gás? É um gás que mesmo se eu variar a pressão, ou seja, eu posso mudar a pressão. Mas sabe o que vai acontecer? Sabe quando é que ele vai entrar no estado líquido? Se eu variar a pressão num gás, ele não vai entrar no estado líquido nunca se ele estiver acima da temperatura crítica. Então, mesmo eu estando no vapor, eu estando abaixo da temperatura crítica, no estado de vapor, eu posso ir para o estado líquido. Se eu estiver acima da temperatura crítica, eu estou no estado de gás. E se eu estiver no estado de gás, mesmo que eu mude a pressão, eu nunca vou para o estado líquido, tá? Então essa é a diferença de vapor para gás. Está associada à temperatura crítica, né? Se eu estiver abaixo da temperatura crítica, eu posso sair de vapor para líquido. Se eu estiver acima da temperatura crítica, eu jamais vou sair de gás para líquido. Então assim que a gente define a diferença de vapor para gás. Entendido? Beleza. E nós temos, gente, um outro processo. Dentro desses processos aqui, dessas curiosidades, nós temos o processo de sublimação. Professor, o que é o processo de sublimação? A gente viu ainda agora há pouco. O processo de sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Um exemplo de sublimação é o gelo seco. Quem vai em show já deve ter visto aquela fumaça, né? Que se forma no show. Do que aquela fumaça é feita? Aquela fumaça é feita de gelo seco. O que é gelo seco? Nada mais, nada menos do que gás carbônico. Tá bom? É aquele material feito de gás carbônico que foi congelado. Tá certo? Foi feito, colocado a baixas temperaturas. O gás carbônico vai sair do estado sólido, né? No gelo seco e vai direto para o estado gasoso. Ele não vai se transformar em líquido. Eu não vou ter a formação de uma poça de gás carbônico, de gás carbônico, tá bom? Eu vou sair do estado sólido para o estado gasoso. Outro exemplo, além do gelo seco, nós temos a naftalina, que você coloca ali para evitar que os insetozinhos roam a sua roupa, né? A traça, por exemplo, roa a sua roupa. Então, é um exemplo também de sublimação. Beleza? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Por que a gente tem que falar sobre o ciclo da água? Porque é uma das principais transformações da matéria que nós temos no nosso cotidiano, tá? Pessoal, é importante vocês anotarem não só o que está escrito no quadro, mas também aquilo que eu vou falando, tá certo? É fundamental a importância que vocês anotem aquilo que eu vou falando, tá bom? No ciclo da água, normalmente a gente vai começar por um processo aqui que é o processo de evaporação, né? A água evapora e quando a água evapora, nós temos, né, a evaporação, né? Nós temos dois mecanismos para fazer essa água descer. Quais são os dois mecanismos? Ou ela desce por condensação, ou ela desce por solidificação. Professor, qual é a diferença de um dos dois? A condensação é a chuva. A solidificação é a neve ou granizo. A gente vai entender a diferença dos dois já, tá bom? Então, ou a chuva ou a água, depois de evaporada, ela pode cair
na forma de chuva, ou ela pode cair na forma sólida, que vai ser ou na forma de neve, ou na forma de granizo. Isso aqui depende de quê, gente? Esse processo aqui depende da altitude em que a água vai se precipitar, tá bom? Ou pressão. Tá? Depende da altitude, depende da pressão, tá certo? Que você está submetendo os materiais. No caso da chuva, tá? A chuva ela